E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, nesses nossos encontros a partir da aula de hoje, nós vamos estar trabalhando um novo assunto, né, dentro do âmbito da chamada antiguidade ocidental. Nós vamos começar a falar sobre civilização romana, tá? Antes da gente tratar da questão, né, das dinâmicas, né, e características dessa civilização, vamos dar uma observada, né, em alguns elementos introdutórios aqui importantes para a gente poder entender certos aspectos da civilização romana. Primeira questão, vou chamar a atenção de vocês, é a questão da localização geográfica, né? Roma foi fundada na chamada Planície do Lácio, na Península Itálica, por volta do ano 723 a.C., tá? A formação étnica de Roma, ou seja, os povos, né, que se fundiram para formar a cidade: etruscos, sabinos, latinos e gregos. E outra questão é a periodização. Toda civilização romana ela tem uma duração de quase 1000 anos. Então, os historiadores eles dividiram, né, em três grandes etapas, em três grandes períodos, a civilização romana. O período da monarquia, né, que vai da fundação de Roma até o século V a.C. O período da república, né, que vai do século V a.C. até o ano mais ou menos ali 27 a.C. E o período do Império, né, que se estende de 27 a.C. até o ano 473, com a queda da parte ocidental do Império Romano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. O primeiro período que a gente vai estudar, obviamente, é o período da monarquia, né? Ou seja, que vai da fundação de Roma até o ano 509 a.C. E detalhe, a gente tem que observar aqui, é um período onde nós temos pouquíssima documentação historiográfica. Basicamente, o que a gente sabe sobre esse período está pautado em fontes arqueológicas, né? Então, nessa fase, Roma era uma cidade-estado, né, que dominava territórios próximos à cidade. Então, dá uma olhada nesse mapa aqui. Esse mapa foi o mapa do Império Romano no auge da sua expansão. Para chegar nisso aqui, nessa dimensão territorial, há um longo processo. O que nós estamos falando é o seguinte, que no período monárquico, o que é Roma? Roma é a cidade e uma faixa de terra aqui muito próxima a essa cidade. Depois, com o passar dos anos, das décadas, né, dos séculos, é que Roma vai anexando esses outros territórios e vai se tornar esse império, né, de dimensões enormes aí, tá? Então esse é um processo lento, é um processo gradual. A cidade, voltando aqui, né, a cidade era governada por um rei que acumulava funções administrativas, militares e religiosas. Muito parecido com aquele filo brasileiro, né? O rei que dominava, que governava as cidades gregas ali no início do período arcaico. Não sei se vocês se lembram. Bom, ao todo, Roma teve 7 reis. 4, né, os primeiros 4 de origem latina, os últimos de origem etrusca. Tá bom? Acerca da fundação de Roma. Isso aqui é importante. Existem duas grandes narrativas, né, que explicam a fundação de Roma. Nós temos a narrativa mitológica, que é baseada, né, na obra do Virgílio, a Eneida, que trabalha a história, né, dos irmãos Rômulo e Remo, né, que eles foram criados pela loba e tal, e a versão arqueológica que é pautada nos estudos arqueológicos, né, os vestígios arqueológicos daquele período. Ah, professor, e aí, qual que é a mais certa? Por incrível que pareça, né, a mais cobrada nos vestibulares, enfim, nas provas, é a versão mitológica. A Eneida, assim como a Odisseia, né, e a Ilíada para os gregos, ela é uma obra importantíssima para os romanos porque ela sintetiza vários aspectos da cultura romana, inclusive o mito de fundação da cidade. Então, por isso que é importante você saber sobre a história de Roma no sentido da fundação mitológica narrada acerca da trajetória dos irmãos Rômulo e Remo, né? Enfim, então essa questão ela é importante também da gente trabalhar.
Outro aspecto, o período monárquico, como eu disse, tem poucas fontes, é um período curto, né, da história romana. O que a gente sabe é que ele se encerrou da seguinte forma. O último rei de Roma, pode parecer até um trava-língua, né, foi Tarquínio, né, que era de origem etrusca, inclusive. Ele tentou dar um golpe para governar a cidade sozinho. Então você tinha o rei, e o rei era auxiliado por um conselho. Esse conselho, no período republicano, ele vai se tornar o Senado. O conselho, ele era formado, né, por membros da elite da sociedade romana. E aqui eu já vou abrir um parênteses, né, para mostrar para vocês a chamada pirâmide social romana. Pirâmide essa que permaneceu inalterada durante toda a história romana. Então você tinha os patrícios, né, os grandes proprietários rurais, aristocracia rural, os clientes, pequenos proprietários rurais e agregados ligados diretamente aos patrícios, os plebeus, né, aqueles que não tinham terras, e os escravos. No período republicano, eu só vou fazer uma observação que os grandes comerciantes, né, também fazem parte dessa elite da sociedade romana. Eles podem ser considerados também patrícios, né, mas não com o mesmo status que o patrício dono de terras, né, esse grande proprietário rural. Voltando aqui. Então, nós temos esse conselho, né, formado por patrícios, né, o conselho de anciões, de homens mais velhos, formados exclusivamente pelos patrícios, que auxiliavam as atividades administrativas da cidade. Então, o Tarquínio ele quis dar um golpe, né, ou seja, governar a cidade sem o auxílio do Senado, do Conselho. Resultado, há uma guerra civil, né, entre as forças do Senado, do Conselho, e as forças de Tarquínio. Tarquínio é derrotado e, consequentemente, né, nós temos o início de um outro período da história romana, que é o período da chamada República, que vai do ano 509 ao ano 27 a.C., né? No período da República, coisa de todos, né, mas na verdade nós vamos dizer que não é de todos, é um governo que permite a participação principalmente da elite da sociedade romana, dos patrícios. O Senado ele se torna o principal órgão de governo daquele período, ou seja, o Senado é que vai administrar Roma. E Senado, obviamente, composto exclusivamente por patrícios. Nós vamos também observar que as lutas sociais em Roma, né, toda a efervescência política, ela vai acabar levando, né, a flexibilização do Senado e a criação de algumas magistraturas que incluem representantes da plebe. Mas isso é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouco, tá? O Senado, ele escolhia, ele determinava as magistraturas que iriam administrar a cidade. Você tinha as seguintes magistraturas. O cônsul, que era uma espécie de prefeito de Roma. O pretor, que era o responsável pela segurança, né? Assim, uma espécie de polícia, de poder judiciário. O questor é o que fazia o recolhimento dos impostos. O edil era o magistrado responsável pela construção de obras públicas. O censor, que fazia a contagem da população. E uma magistratura especial, que era o ditador. Tudo bem? O ditador, não pense ele aqui com a ideia que nós temos de ditador do século XX. Por que era uma magistratura especial? Todas as magistraturas tinham um mandato de 1 ano. A do ditador ela tinha um mandato de 6 meses, mas podia ser prorrogado por mais 6 meses, assim por diante. O ditador, ele assumia a magistratura em um momento de crise aguda. Então, se Roma estivesse passando por uma guerra civil, um problema gravíssimo, o ditador era escolhido pelo Senado para governar Roma durante 6 meses, sem consultar o Senado. Então, ser ditador, na verdade, era uma grande honraria, né? Mas a gente vai observar que, com o passar do tempo, muitos generais romanos, inclusive o mais famoso Júlio César, né, dá um golpe e se torna ditador e se perpetua no poder utilizando desse mecanismo. Mas, inicialmente, a magistratura do ditador, ela tem essa função de governar Roma em momentos de crise aguda, beleza? Bom, foi no período republicano que nós temos também o início das chamadas, da expansão territorial romana.
Ou seja, esse colosso, né, que eu mostrei aqui no mapa para vocês, que Roma se tornou de grandes dimensões, né, de imperiais em vários continentes, inclusive, esse processo ele começa justamente aqui na República. Então, inicialmente Roma consolida seus domínios na Península Itálica e depois vai conquistando os territórios vizinhos à Península Itálica. O ápice desse processo de expansão no período republicano se dá durante as chamadas Guerras Púnicas entre Roma e Cartago, que era uma cidade fenícia. As duas cidades elas vão entrar em choque porque são duas civilizações, dois impérios que estão em ascensão e que estão disputando o controle de regiões e rotas comerciais no Mediterrâneo. Então, por isso que essa guerra, esse conflito vai acontecer entre essas duas cidades. Depois de várias campanhas militares, Roma vence, né? Derrota as tropas do Aníbal, que foi um famoso conflito aí, né? E consolida o domínio romano no Mediterrâneo. Inclusive, os romanos chamam o Mediterrâneo, né, de Mare Nostrum, o Mar Nosso. E aí Roma vai gradativamente, né, conquistando territórios no norte da África, no Oriente Médio e assim por diante. Beleza? Eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui nas Guerras Púnicas. Na próxima aula a gente continua falando de período republicano e a gente vai encerrar esse período, ok? Fiquem com Deus, até a próxima!